Graça e paz do Senhor Jesus, queridos. Amém? Como é que está a sua semana? Tá boa? Glória a Deus, que maravilha. Obrigado, irmão. Deus abençoe a sua vida. Saudade dos irmãos. Sabia? Saudade. A gente sente falta de casa, pelo menos eu sinto. Não sei se você sente, mas sinto falta de casa. Lá estava bom, a verdade. Estava bom, fomos abençoados lá. Mas a saudade bate, dá vontade de voltar, ficar aqui junto com os irmãos. Glória a Deus. Fiquemos de pé, queridos, vamos ler a Bíblia. Eu quero compartilhar com você Lucas capítulo 17, do versículo 1 ao 10. Lucas 17, do versículo de 1 a 10. Deus falou comigo profundamente neste texto, e o Senhor me fez meditar em algumas perguntas, alguns questionamentos que nós temos. Tenho notado que as pessoas andam insatisfeitas, e eu pergunto: qual o teu nível de satisfação hoje com a tua vida? Minha pergunta para você é: qual o teu nível de satisfação hoje com o teu trabalho, com o teu curso que você faz? Qual o teu nível de satisfação com os teus vizinhos, com os teus filhos, com teu esposo, tua esposa, teus pais? Qual o teu nível de satisfação? Tenho notado isso, a insatisfação tomando conta das vidas. Hoje pela manhã, assim que encerrou-se as salas da escola bíblica, nós falamos sobre a importância de testemunhar de Jesus com a própria vida. Sua vida ser um testemunho. Falamos da importância de nós aceitarmos Deus, através da Bíblia, nos disciplinar, nos corrigir, assim como um pai corrige ao filho que ama. Lemos isso em Hebreus capítulo 12. Isso, irmãos, por quê? Por que nós falamos sobre isso hoje de manhã, e eu quero te chamar a atenção para isso? A gente precisa aprender uma coisa: não existe cristianismo sem evangelho, tá? Não existe cristianismo sem evangelho, e não existe evangelho sem transformação de vida. Foi o que Jesus disse para Nicodemos: olha, importa nascer de novo, renascer. Então esses questionamentos que eu tenho notado, insatisfação no trabalho, insatisfação na escola, no curso, na faculdade, insatisfação com os vizinhos, com a esposa, insatisfação com os filhos, com os pais, uma insatisfação com as autoridades como eu nunca vi. Eu tenho notado as pessoas insatisfeitas, e eu tenho buscado de Deus: Deus, por que isso? E Deus tem tocado no meu coração: olha, eu não fiz as pessoas para elas focarem em nada mais a não ser em mim, em Deus e na palavra. Só que na verdade as pessoas vão à igreja, pertencem a uma comunidade, elas são religiosas, mas na verdade, queridos, elas não estão vivendo o verdadeiro cristianismo, porque não existe cristianismo sem evangelho, Bíblia, e não existe evangelho sem transformação de vida. Isso dá um choque muito grande, não é, queridos? Devemos olhar para dentro da palavra de Deus, e por isso a insatisfação toma conta das vidas. Você não se contenta nem com o trabalho, nem com o dinheiro, nem com os vizinhos, nem com o marido, nem com a esposa, nem com os filhos, nem com os pais. Vive uma vida de insatisfação. E isso interfere na tua comunhão com Deus. Evangelho é mudança de vida. E se a gente não viver essa mudança de vida, não vivemos o evangelho, portanto não vivemos o cristianismo. É sério, tá? Isso tem gerado insatisfação. O fundamento dessa insatisfação é o que leva as pessoas ao quê? A buscar e viver o imediatismo, tá? Não senta não, eu estou só começando, mas eu queria que você ficasse de pé. De pé a gente presta mais atenção, sabia? Isso tem gerado nas pessoas o quê? Uma busca por um imediatismo muito grande. As pessoas querem viver em função das coisas que se resolvem rapidamente, imediatamente. Porque uma das coisas que Deus mandou eu escrever para te falar hoje é que ninguém quer lançar sementes hoje. As pessoas só querem colher. Elas não querem investir em si mesmas como pessoas, mas querem ter sucesso. Não querem plantar, só querem colher. Se eu pedir para levantar a mão, quem está buscando a bênção de Deus, quem quer colher algo, a maioria vai levantar. Mas se eu perguntar quem quer plantar para colher isso que você busca, a minoria. Então, querido, isso tem gerado
algo dentro da igreja que me assusta: depressão e suicídio. É isso, não tem mais nada, nada. É uma distorção muito grande do verdadeiro evangelho, que tem levado as pessoas a ficarem tristes, abatidas. Por quê? Porque elas não conseguem viver essas questões da satisfação: trabalho, curso, vizinho, esposa, esposo, filhos, pais. Não tem. Você tem que ter satisfação daquilo que faz. Amém, queridos? Então vamos lá. Lucas 17, do versículo 1 ao 10. Se você estiver perto de alguém que não trouxe a Bíblia, convida esse bendito e essa bendita para acompanhar com você. Se o pastor Edgar vai falar alguma batatinha aqui na frente, falar algo que não presta, você tem que acompanhar na Bíblia. Opa, deixa eu ver se o pastor vai falar besteira. Então acompanha aí, tá? Que nós vamos meditar nesses versículos de Lucas 17, de 1 a 10. Disse Jesus aos discípulos: é importante que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor fora que ele se pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele arrepender-se, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo e disser: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: arranca-te e lança-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual de vós terá um servo a trabalhar na lavoura ou a apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me o jantar, apronte-se, serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também nós, quando fizermos tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que deveríamos fazer. Amém, queridos? Amém, igreja? Com muita graça, eu quero te pedir que me ajude a orar. Põe a mão no ombro de alguém. Se você quiser ir lá atrás, do outro lado, ore por alguém. Eu só não queria ver ninguém hoje, sozinho. Queria que você orasse por alguém, em nome de Jesus. Eu quero que essa igreja seja cheia de crente que ora, crente que ministra, crente que tem coragem de abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou vendo o Anderson sozinho lá. Quem é cheio de bênção para aproximar-se do Anderson ali, orar por ele? Deixa eu ver se tem mais alguém sozinho. Tem? Não tem? Eu quero que você ora em nome de Jesus. Querido, nós não viemos aqui para mais nada. Você não veio para escutar pastor pregar, você não veio para escutar ninguém tocar e cantar. Você veio para hoje ter um encontro com o Senhor. Talvez você ainda não se deu conta de que Ele é o motivo de nós sairmos da nossa casa para vir até a igreja. Em nome de Jesus, abençoa, ora, repreenda o inimigo na vida do teu irmão do lado. Peça a Deus que proteja a mente, que proteja o coração. Peça a Deus que não deixe essa mente ser tomada por nenhum desânimo, por nenhuma armadilha maligna. Peça a Deus que livre essa vida quando sair pelas ruas de Patinga, ruas violentas, no trânsito, gente matando gente, a tiro, a facada. Eu quero pedir que você seja, pelo amor de Deus, seja um instrumento de Deus, meu querido, agora, para poder livrar alguém da morte. Ajuda o pastor a orar, a interceder. Peça a Deus que batiza no Espírito Santo esse irmão do teu lado aí agora. Pede Deus para batizar no Espírito Santo essa irmã está desanimada, está fria. Esse irmão está desanimado, está frio. Peça a Deus, Deus, entra com providência, batiza com o Espírito Santo, dá dom, Senhor. Revela, Pai, a tua vontade. Vamos, querido, em nome de Jesus, ser instrumento de Deus para abençoar. Pai querido, muito obrigado. Te louvo, te exalto, te glorifico. A igreja está reunida para te glorificar, Senhor. Não viemos aqui mostrar nossa roupa bonita. Não viemos aqui mostrar o cabelo arrumado. Não viemos aqui, meu Deus,
tocar bonito, não viemos aqui cantar bonito, não viemos aqui pregar bonito, Senhor. Nós viemos aqui para agradecer ao Senhor por este dia lindo e maravilhoso e para pedir que o Senhor abençoa cada irmão, cada irmã, meu Pai, que entrar por essas portas. Obrigado, Deus, obrigado pelo teu amor, o teu cuidado, obrigado porque o Senhor não nos abandona, o Senhor conhece o nosso coração, sabe o que passa na mente, sabe o que passa, quais são os desejos, ó Deus, e eu peço a Ti, arranca o pecado das mentes, Senhor, arranca o adultério, a prostituição, a mentira, o engano, arranca a frieza, meu Pai, das mentes, dos corações, ó Deus, aqueles que estão planejando sair daqui, meu Pai, ir para uma lanchonete, alegrarem-se, eu quero pedir que o Senhor, ó Deus, muda as intenções, que haja desejo de orar até amanhecer o dia, Senhor, que haja desejo de cultuar ao Teu nome e Te louvar enquanto houver fôlego, pois a Tua palavra diz, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, renova cada crente desta igreja, renova, Deus, nós temos tido muitos tempos, muitos dias de vida, o Senhor tem nos dado muitos dias de vida, e nós não temos aproveitado eles, Senhor, para o Teu propósito e para a Tua vontade. Derrama, Senhor, fogo do Teu altar e renova o coração da igreja. O nosso coração é o altar do Senhor. Toma o Teu lugar, ó Deus, e restaura-nos completamente. Tira os pensamentos, ó Deus, de divisão, de contenda. Tira os pensamentos, ó Deus, carnais, malignos, ó Deus, da nossa mente. Faça-nos, ó Deus, puros como as crianças, para o louvor da glória do Senhor, porque é dos tais o reino de Deus. Muito obrigado, bendito é o Teu nome, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, ó Deus, e fortalece para a glória e honra do nome do Senhor. Eu Te agradeço, ó Deus, porque sei que o Senhor é um Deus que abençoa, é um Deus que cuida. Por isso nós Te damos graças em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, querido. Amém? Deus é bom. Deus é muito bom, querido. Você não sabe o quanto Deus é bom, tá? Você não tem noção. Deus é muito bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Tá? Tenho visto vidas frustradas nos arraiais de Deus. Tenho visto. Existe um ditado que fala assim: é melhor prevenir do que remediar. E nós precisamos aprender isso. Melhor prevenir do que remediar. Isso tem me preocupado e vai me preocupar e vai me custar alguns fios na cabeça. Mas o que notamos dentro desse texto que nós lemos? Que o Senhor Jesus orientava para algumas questões que eu preciso notar na minha vida e você precisa notar também. De onde vêm as decepções? De onde vêm as insatisfações? Eu queria que você pensasse na tua realidade. Eu sei que tem gente aqui hoje insatisfeita, eu sei que tem gente aqui hoje com muita coisa, e eu até pediria que você que está do lado não perturbasse nem teu irmão nem tua irmã, ficasse quieto no teu canto, só me ajudasse em oração, porque eu sei que tem muita gente aqui insatisfeita com alguma coisa. Você só precisa ser sincero para encaixar isso para você, ou isso é para mim. Tem um dia que alguém falou comigo: ô pastor, a pregação foi toda para fulano, se fulano estivesse na igreja. Eu falei: não foi para ele, foi para você. Então eu queria que você pensasse nisso. Pensa você que está aqui e tem andado insatisfeito. O que está acontecendo? Por que você chegou nesse ponto? E vamos dentro da palavra para você ver. Porque nós estamos preocupados com o arraial de Deus, a igreja do Senhor. E você vai notar que a insatisfação vem. É exatamente quando a gente não vê outro caminho e foca naquele. Insiste naquele caminho que nós seguimos e às vezes somos teimosos. Mas se olharmos para a palavra, vamos ver que Deus trata com cada um de nós de maneira muito pessoal, querido. Esse texto, por exemplo, que lemos, não é para o Yuri, esse texto é para mim, Edgar. Esse texto não é para o outro, é para mim. E é aí que a gente vai encontrar o Senhor Jesus
relacionando aqui alguns comportamentos que a gente precisa ter na vida e outros que a gente deve mudar. O primeiro deles é o versículo 1 e 2. Eu disse para você que nós íamos os versículos com relação aos escândalos. Falei de manhã sobre testemunha de vida. A minha vida fala mais do que a pregação, a sua vida fala mais do que aquilo que você imagina. Às vezes a gente imagina, irmãos, que é um tipo de pessoa, quando na verdade nós não somos aquela pessoa. A mente da gente é uma coisa muito tremenda e terrível ao mesmo tempo. Sua mente é capaz de desenhar para você coisas que você não é, nem nunca foi, e talvez nunca será. A gente pensa de nós algo que a gente não é. Por isso temos que cuidar para não pensar que é um grande pregador, quando não é. Não pensar que é um grande tocador e cantor, quando não é. É não criar uma ideia de si mesma que está longe daquela realidade. Já falei isso para vocês. Então, quando a gente aplica isso para a vida conjugal, é não pensar que eu sou o melhor marido do mundo quando eu não sou. É a irmã não pensar que é a melhor esposa do mundo quando ela não é. É a gente pensar que não tem os melhores filhos do mundo quando a gente não tem. Está vendo? O que está frustrando a gente, que está deixando a gente numa situação difícil e talvez tenha te deixado numa situação difícil? Então, partindo para a Bíblia, porque seremos breves, vamos orar depois, essa é a nossa intenção. Jesus começa falando de escândalos. É impossível que não venha escândalos, mas diz, mas ai daquele por quem vierem. Aí fala, melhor fora que ele pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Escândalo que faz o outro tropeçar. Atitudes minhas que faz o outro tropeçar. Atitudes suas que fazem o outro tropeçar. Quantas pessoas já tropeçaram por causa de uma atitude sua? Está vendo, querido, porque hoje nós encontramos a frustração, a depressão e um punhado de do cão dentro da igreja? E dentro de muitas vidas fora da igreja também, é claro. Às vezes desenhamos para nós algo que a gente não é. E quando vem a Bíblia e fala que a gente não é aquilo, a gente fica bravo, que o pregador é ruim. Que pregador pregou mal demais. Precisava de descer o pau na gente assim. Não, para que aquilo lá? Eu gosto de pregação que fala de amor, eu gosto de carinho. Está vendo, querido, como é que a gente funciona? Por que a gente anda tão satisfeito e frustrado? Porque o verdadeiro evangelho não tem lugar na minha vida, nem na sua. A gente quer colher rápido, mas não quer plantar. Lembra lá do texto? Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Lembra lá? Aquele que planta na carne, da carne ele corre a corrupção. Aquele que planta do Espírito ele colhe a vida eterna. Não vos enganeis. Princípio. E aqui está falando o primeiro ponto, querido, que tem derrubado e matado muita gente. E eu quero dizer que não importa, irmãos, o status que a pessoa tem, não importa. Você não pode ser instrumento para fazer outros tropeçarem. E às vezes nós fazemos as pessoas tropeçarem, queridos. Às vezes nossa boca, nossa palavra, uma palavra errada, uma palavra maldada, maldita, é uma palavra que faz o outro tropeçar. E talvez tenha gente aqui que já fez alguém tropeçar. Está na hora de você rever isso e pedir, Deus, eu quero parar. Eu não quero fazer ninguém tropeçar. Eu quero fazer as pessoas serem edificadas. Amém, queridos? Amém, igreja? É assim que funciona. Então isso eu quero compartilhar com você. Isso está no versículo 1 e 2. É complicado. Agora, outra coisa que tem matado as pessoas deprimidas, entristecidas, feito elas ficarem insatisfeitas com tudo que há nesta face da terra, você vai encontrar no versículo 3 e 4. Se você tiver Bíblia, acompanha aí na tua Bíblia, por favor, versículo 3 e 4. Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo e disser, arrependo-me,
perdoa-lhe. Outra coisa que tem feito com que as pessoas vivam insatisfeitas está aqui nesses 2 versículos. E eu sei que você entendeu bem o que esses versículos querem dizer. Versículo 3 e 4 fala de quê? Fala de quê? Perdão. Você está entendendo, querido? Está aqui, eu estou te trazendo. Nem precisava de eu estar falando sobre isso. Versículo 1 e 2, escândalo, cuidado. Não faça o outro tropeçar por causa do teu escândalo, da tua vergonha, do teu pecado, por causa da tua vida que não condiz com a Bíblia Sagrada, tua maneira de viver no trabalho, em casa, na rua, com os vizinhos, em todo o tempo, não condiz com o Evangelho. Não faça teu irmão pecar, porque ai daquele que fizer o irmão pecar por causa de escândalo. 1 e 2, verso 3 e 4, fala só de perdão. Fala de perdão. Meu Deus! Quem aqui já perdoou alguém? Levanta a mão. Quem aqui precisou perdoar e não perdoou? E eu vou ser sincero, querido, olha, eu estou te falando de frustração, de gente infeliz com tudo na vida. E nós temos uma tendência a polícia me maltratou na rua, eu vou e arrebento com a minha esposa, com a minha família e maltrato eles também. O pastor é duro comigo, eu chego em casa e arrebento com todo mundo. Um cliente não é bom comigo, e aí os irmãos que têm clientes sabem disso melhor do que eu, né? Cliente é mal com você, é burro, é grosso, não te paga, você vai e desconta em todo mundo. E Deus também leva, porque você não está nem aí para Deus. Olha para você ver, aqui está dizendo sobre perdão. Olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende, e se ele se arrepender, perdoa. Olha bem, querido. E o versículo 4 vai dizer, se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes ele voltar num dia, e falou, eu me arrependo, a Bíblia fala você perdoar. Aí eu perguntei aqui, quem já perdoou alguém? Boa parte levantou a mão. Eu perguntei, quem precisa perdoar e não perdoou? Ninguém levantou a mão, porque ficou com vergonha. Agora eu pergunto uma coisa aqui, quem aqui já perdoou alguém 7 vezes no dia, porque a pessoa chegou lá e falou, fulano, estou arrependido do que eu fiz. Está vendo, querido, porque de frustração, de depressão, um punhado de coisa. Tem um punhado de crente que não perdoa nenhuma vez na vida, e o Senhor manda perdoar até 7 vezes se a pessoa vier e te falar, eu estou arrependido. Querido, vamos cuidar do nosso coração, amém, igreja? Cuida do teu coração, cuida da tua vida, não cuida da vida dos outros. Tem um ditado diz assim, Deus deu a vida para cada um, como é que é? Como é que é? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, não é? Para de cuidar da vida do outro, cuida desse coração seu que está mal, está doente, está machucado, está ferido, por causa de escândalo, por causa de perdão, você não perdoa, nenhuma vez na vida, e Deus está mandando você perdoar 7, num dia se precisar. Pastor, mas você não conhece a minha esposa, pastor, você não conhece o meu esposo, pastor, você não conhece o meu patrão, pastor, você não conhece, eu não conheço mesmo, mas a Bíblia não está me falando, nem você precisa conhecer. A Bíblia está falando que o teu coração tem que ser um coração aberto para perdoar quando precisar de perdoar. O trânsito é um bom lugar para a gente ver se a gente é salvo, se a gente é crente, não é? Trânsito não é um bom lugar? E eu estava num lugar, irmãos, o Aquiles viaja para aquele lado de lá, eu só não sei se ele roda dentro da cidade, fui fazer uma conversão à esquerda, que numa avenida tal lá, e um carro estacionado onde não devia, lá eles param em qualquer lugar também, não tem problema. Aí o camarada parou quase na esquina, então eu tinha que jogar para a esquerda e cair num bequinho. Aí vinha um carro de lá, o camarada com o celular na mão, um golzinho branco de uma empresa, celular na mão e querendo entrar para onde eu queria sair. Rapaz, quando ele estava bem em frente de mim, minha mãezinha deve ter remexido lá no túmulo, porque ele xingou minha mãe daquele nome. Eu subindo ali no lábio dele, ô seu filho de uma. Aí eu falei, nem precisa falar, filho da Tidadá. O Aquiles falou assim, que ele deve ter falado, filho da Tidadá. Tidadá era o apelido da minha mãe. Não, querido, ele falou aquele outro lá, aquele nome lá com 2 sílabas só que não é Dadá não. Então, querido, você está percebendo o que o Espírito Santo de Deus está te dizendo hoje? Certamente você devia ter pensado, se o pastor tivesse um revólver agora, né? Por que o pastor não virou o carro e foi atrás? Eu ia, eu matava, eu anotava a placa, eu dava para aquele policial amigo meu, Eu sei que pode ser que você tenha um temperamento desse jeito, mas eu digo que eu já tive, mas o Senhor Jesus me alcançou.
pela sua misericórdia. Rapaz, na hora que ele falou que da minha mãe, eu deixei, esperei ele passar, e ele nem parou também, só olhou para mim com o celularzinho desse lado e virando o volante com a outra. Olha para você ver que coisa terrível aqui. Dá vontade de ir lá e falar: rapaz, você tira o celular da cara que você dirige bem. Ele, a gente virando para a esquerda, e ele me xingou minha mãezinha, e eu olhei para trás, eu vi qual carro que era, um golzinho branco de uma empresa que eu não lembro qual, e eu segui minha viagem. Lá na frente é que eu fui falar com a minha filha que estava do lado. Caramba, bem que vocês falaram, hein? O camarada ali xingou a minha mãezinha e tal. Querido, você não tem perdoado tantas vezes quantas Deus espera que você perdoa. E eu quero te dizer uma coisa que Deus te diz nessa hora. Deus te manda perdoar, não é porque Deus está preocupado com a pessoa que te humilhou, te envergonhou, xingou tua mãe, xingou teu pai e está te maltratando. Deus está querendo curar, é você que está doente, então Ele quer que você perdoa. O perdão é para quem perdoa, não é para quem precisa receber o perdão. Perdão cura. O perdão é terapêutico. Estou lendo Bíblia para te falar disso, coisa que eu aprendi lá na sala, no curso de psicologia. As professoras falavam de maneira clara e rasgada para nós: falta de perdão é o que mais tem dado doença mental nas pessoas. E não tinha crente lá não, querido, era gente mundana. Mas os livros, a teoria já chegou à conclusão que a falta de perdão, a falta de amor, a falta de vivência, que é o termo que eles usam, é o que tem derrubado as pessoas em todo o ambiente, dentro e fora da igreja. E Jesus estava tratando sobre isso. Jesus chegou a orar por aqueles que estavam maltratando ele. Lá na cruz ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E eu sempre pergunto assim: Jesus sabia o que eles estavam fazendo, e eles sabiam o que estavam fazendo, mas Jesus pediu para perdoar porque eles não sabiam. Por que eles não sabiam? Porque o coração deles estava doente, e eles não sabiam que o coração estava doente. Então, querido, outra palavra, tá? Outro princípio que precisa ser levado em consideração, nós como igreja, nós como servos do Senhor. A cada 2 versículos eu encontro um princípio. De 1 ao 2, o princípio de que nós precisamos testemunhar o escândalo que faz o outro tropeçar é maligno na nossa vida. O versículo 3 e 4, acabamos de ler, fala do perdão. Você precisa perdoar. Até 7 vezes num dia, precisa abrir o teu coração agora para perdoar. Se você quer ser curado e quer ser curada, perdoa. Amém, queridos? Amém? Perdoa, é para perdoar. O Senhor tem te dado esta chance, ou mais uma chance, tá? E aí o versículo 5 e 6 vai trazer para nós agora outro princípio que não pode ser quebrado, porque te adoece, te maltrata. Diz o versículo 5 e 6, então eles disseram para o Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Como é que nós vamos viver sem escandalizar? Como é que nós vamos viver perdoando nosso inimigo até 7 vezes? Aí eles viraram e falaram: Senhor, então aumenta-nos a fé. E Jesus responde: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirize a esta amoreira: arranca-te e planta-te ao mar, e ela vos obedeceria. Qual que é o princípio aqui? Fé. Olha só, queridos, que fórmula! Vida sem pecado, vida sem escândalo, sem fazer o outro tropeçar. E nós somos mestres em fazer os outros tropeçar dentro da igreja. Às vezes a irmã aceita Jesus, vem para a igreja. Você chega perto dela e faz ela tropeçar por causa da roupa dela, por causa do jeito de falar. Às vezes o irmão vem para a igreja. Você olha o jeito do irmão. Você olha o corpo, olha o jeito e já começa a separar e começa a detonar entre os irmãos, a falar: aquele irmão, coitado daquele, aquele é feio demais, nosso Deus, né? Aquele é feio demais, olha aquele lá, a barriga daquele, olha lá. Ô querido, você está fazendo o outro tropeçar. Eu tenho uma experiência que eu conto, que eu vivi dentro dessa igreja, quando essa igreja estava começando, que eu nunca vou esquecer. Se não fosse Deus na minha vida, eu tinha virado as minhas costas. Naquele dia que eu aceitei Jesus, nunca mais tinha voltado na igreja. A igreja era pequenininha. Aceitei Jesus num dia de oração. A igreja é bem pequenininha ao lado. E aí eu lembro direito, não tinha jovem nenhum na igreja naquele dia. Era um culto de oração que o irmão Barnabé estava dirigindo. Aí eu cheguei, Deus tocou no meu coração, já contei a história para os irmãos lá, para eu vir aceitar Jesus. E eu vim já aceitando, já tinha aceitado Jesus em casa. Eu falei: vou para a igreja levantar a mão lá na frente. Tanto que o Barnabé, quando pregou,
Os irmãos que conhecem o Barnabé sabem que ele era muito suave para pregar, muito calmo, né? Então, os irmãos da família dele ali sabem disso, né? Que coisa mais linda era o Barnabé pregando. Ele era calmo, tranquilo. Na hora do apelo, ele enrolou tanto para fazer o apelo, que me deu um desespero no banco. Eu falei, eu vou levantar e sair correndo. Que o apelo dele foi assim: eu estou vendo que o jovem está ali. Quem é que lembra do Barnabé aqui naquela época? Levanta a mão. Então vocês vão até sentir, é o Barnabé que está lá. O irmão, estou vendo que tem um jovem ali. Aí o irmão entendeu o que eu falei, e eu doido querendo que ele fizesse o apelo. O irmão entendeu o que eu falei na palavra, e eu balanguei a cabeça que sim. Pois é, então se o irmão entendeu, dá um sinal que o irmão entendeu. E eu doido querendo ir lá na frente. Aí, em determinado momento, ele deu um sinal com a mão, ele vem cá para orar. Fui lá para orar. Foi um momento bom, decisivo na minha vida. Aí quando terminou o culto, olha, irmão, como você pode ter sido escândalo para derrubar as pessoas e talvez nem saiba. Quando terminou o culto, eu naquela alegria muito grande, a Ana era novinha, pequenininha. Terminou o culto, do lado de fora, as irmãs idosas começaram a conversar. Nem vou falar o nome delas, porque não precisa. Conversando entre elas, sabe o que elas disseram? Ah, será que ele fica? E eu pensei, falei, meu Deus do céu. A outra, eu acho que não fica não, que ele é muito jovem. Olha, querido, como é que a gente atropeça na vida do outro. Aí o Espírito Santo de Deus entrou no meu coração e falou, prova para elas que você fica. Olha como é que Deus foi bom comigo. Mas no geral, talvez o diabo teria falado, ficar no meio de um lugar desse para quê? Cai fora. Está todo mundo desanimado com você, acho que você nem vai ficar. Está vendo, querido, quando eu leio para você, cuidado com o seu testemunho, cuidado com o escândalo, é por isso, para você não ser tropeço. Olha se tem lógica isso, o camarada vai lá, aceita Jesus e começa o burburinho entre os irmãos, será que fica, será que não fica? Ah, ele é feio demais, ele é careca, ele é barrigudo, ah, ele é isso, ele é aquilo. São as coisas que a gente ouve. Ninguém chega perto do outro e ministra e fala, você vai ficar, eu estou aqui para te abençoar. Ninguém adota o outro quando aceita Jesus, você tem que adotar. Ô irmão, quando alguém aceitar Jesus aqui na frente, viu, irmã? Adota aquela pessoa, vem primeiro, ora por ela, pega o contato dela e levanta aquela irmã, levanta aquele irmão, liga para ele, fala que está na hora do culto, liga para ela que está na hora do culto, passa lá e pega, dá carona, vem a pé com ela, mas não derruba, não sirva de tropeço. Aos bancos vazios aí, ó, tá vendo que tanto de banco vazio? O que você fez para trazer alguém para cá? Você convidou quantos? Durante a semana, você orou por quantos? Tá vendo, querido, como é que a gente faz o outro tropeçar? Sabe por que o pastor Edgar trabalhou igual um condenado lá em Mato Grosso? Porque eu não quero que o meu Deus me cobre uma vida daquela lá que porventura pudesse morrer, sendo que Ele me colocou lá para poder testemunhar e para ajudar. Mas às vezes, nós fazemos igual o Senhor disse, quem comigo não ajunta, faz o quê? Espalha. Às vezes você nem ajuda com o Senhor, espalha. Então o escândalo é uma praga na nossa vida, os versículos 1 e 2 vai falar, e o 3 e 4 fala do perdão, e o 5 e 6 vai falar de fé. Fé, irmão, você precisa ter fé para você vencer aquilo que tem te causado insatisfação. Quantas vezes você tem orado para que aquilo que está te deixando insatisfeito no trabalho, Deus derruba, Deus vença? Quantas vezes você tem orado para que aquilo que tem te trazido insatisfação no curso, com os vizinhos, com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos, com os teus pais, quantas vezes você tem orado? Tem que ter fé, e Jesus disse, se tiver fé, como um grão de mostarda, o milagre vai acontecer. Você está tendo fé, querido, ou não? É preciso exercitar fé em cima daquilo que tem te deixado insatisfeito. A gente não pode viver uma vida de insatisfação, sendo que o Senhor nos deu os instrumentos da fé, a armadura da fé, os instrumentos da fé para nós vencermos e não sermos vencidos. Traga essa palavra para que você vença e não seja vencido. Vença no nível da mente e não seja vencido no nível da mente. Viva em vitória e não deixe que o inimigo viva a vitória na tua vida. É por isso que eu trago essa palavra para você, mas você tem que colocá-la em prática. E depois, queridos, mais outros 2 versículos vão trazer para nós outro ensinamento, que é o versículo 7 e 9. Olha o que o versículo 7 e 9 vai falar. Qual de vós terá um servo a trabalhar na lavoura ou a apacentar o gado, a quem voltando ele do campo,
e você diga, chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me o jantar, apronte-se e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Verso 9, vai dizer também, dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Está falando daquele patrão, que tem um servo, que ele chega perto do servo, pede para ele fazer as coisas, e sequer nota que aquele servo lhe serviu. Amor, querido, falta de amor, falta de humildade. É aquele patrão que trata o seu empregado com dureza, é o que nós acabamos de ler. Qual de vós, tendo um servo, e ele ia trabalhar na lavoura, apacentando o gado, e quando ele volta do campo, você diga, vem, senta na mesa aqui e come comigo, é isso que está dizendo. Não, muito pelo contrário, você vai falar para o servo, me serve, e depois que eu tiver comido, você come. Está vendo, queridos? É o que a Bíblia está dizendo sobre aquele patrão que é rude, que é grosso, que é duro, com aquele empregado, que não o considera, não trata com amor, não trata com o devido respeito, devido carinho. É você, meu irmão e minha irmã, que talvez não está tratando com o devido amor e carinho, humildade, tua esposa, teu esposo, teus filhos, tuas filhas, teu empregado, teu patrão, teu vizinho. Olha, querida, a palavra é séria. Tudo isso para a gente ver de onde vêm as insatisfações. Por que as pessoas estão no emprego, elas não aguentam e querem sair e vão para outro emprego? Por que elas estão morando num lugar, elas ficam insatisfeitas e querem fugir? Por que as pessoas entram num curso e de repente elas se dão conta que não é aquele, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro? Veja como é que as coisas têm funcionado. Tudo isso porque tem nos faltado fé para ouvir a voz de Deus e buscar a direção de Deus para a nossa vida. Não queremos a direção de Deus, queremos a nossa direção. Aí a gente vai e entra para o curso, a gente vai e entra para o casamento, a gente vai e entra para o trabalho, vai e entra para a empresa, entra para isso, entra para aquilo, e aí a gente vive insatisfeito. Por que vive insatisfeito? Porque não ouviu a voz de Deus, não tem fé para ouvir a voz de Deus. Conheço uma pessoa que casou, e depois descasou. Aí me buscou conselho, e disse que não entende por quê, porque casou debaixo da direção de Deus. Aí eu perguntei assim, foi debaixo da direção de Deus? Foi. Aí eu falei, não, se fosse debaixo da direção de Deus, não teria acontecido o que aconteceu. Aí a pessoa, não, foi debaixo da direção de Deus. Aí eu perguntei, como foi a direção de Deus? Ah, porque a profeta tal chegou e falou que era meu escolhida e eu tinha que casar e eu casei. Falei, então aí explicou. Não foi direção de Deus. Foi? Querido, as pessoas não querem plantar e querem colher. As pessoas preferem ouvir alguém dizer que é profeta do que buscar de Deus em direção, porque isso envolve fé. Estou te dando um exemplo que eu vivi. Alguém buscou conselho comigo. Mas pode ser que tenha uns irmãos aqui que saibam de outros exemplos de pessoas que caíram da mesma forma, ou talvez em outros danos, porque elas não tiveram fé como um grãozinho de mostarda, e muito menos elas foram humildes para entender e compreender a direção de Deus para as suas vidas. Querido, é preciso plantar para poder colher. É plantar direito, no caminho de Deus, na palavra, para poder colher. Depois o versículo 10, para nós encerrarmos, vai dizer para nós, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, fizemos somente o que nós devíamos fazer. Ou seja, depois de fazer tudo, dizer, eu sou servo inútil, que eu só fiz o que eu devia fazer. Mas a grande questão é que nós não fazemos nem tudo o que nos manda. Presta atenção, o versículo diz assim, 10, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, diga, sou inútil porque só fiz o que foi mandado. Mas a minha pergunta e a minha dúvida é, você tem feito pelo menos tudo que Deus tem te mandado? É aí que está, a gente não faz nem tudo que Deus manda. E aqui diz que quando a gente fizer tudo que Deus manda, é para a gente pensar assim, eu sou inútil porque eu só fiz o que Deus manda. Ou seja, sabe o que o versículo 10 diz? Está dizendo que você precisa fazer tudo o que Deus manda e mais Aquiles. Glória a Deus que o diácono Aquiles está ligado. Esse texto está dizendo para você fazer tudo o que Deus manda e fazer mais ainda. Então, querido, está vendo o que está te frustrando? Você não tem feito nem tudo que Deus manda e quer colher.
Você não tem orado nem tudo que Deus manda e quer colher o fruto da oração sem plantar? Você não tem feito nem tudo que Deus manda e está querendo colher mais do que aquilo que Deus promete. Olha que coisa séria e complicada ao mesmo tempo. Sem contar que nós às vezes então acabamos o quê? Fazemos menos do que o Senhor manda e nos gabamos de fazer mais do que Ele manda. Olha bem, às vezes não fazemos nem o que Deus manda, mas nós mantemos uma pose como se fizéssemos. Eu estou aí, estou servindo, estou fazendo tal, eu estou agarrado, eu estou isso, estou aquilo, e não está. Isso tem te frustrado, e você está pensando que a tua frustração e a tua satisfação está na política do Brasil. Não é. Você tem pensado que a tua insatisfação é porque o teu trabalho é ruim. Não é, o teu trabalho é bom, é que você não vê isso. Você está pensando que o teu casamento é ruim, tua esposa é ruim. Não é, é porque você tem vivido assim, totalmente contrário àquilo que Deus tem para a tua vida. Tem pensado além de você, você tem pensado muito mais. E sabe o que a Bíblia diz em Romanos 12, versículo 3? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pense mais de si. Não pense. Eu penso direto isso de mim. Eu olho para mim e falo: Senhor, eu estou longe de ser aquilo que o Senhor quer de mim. Senhor, eu estou longe de ser o homem de fé que eu quero ser. Senhor, estou longe de ser o pregador que o Senhor quer que eu seja. E o que mais me machuca, eu digo direto: Deus, eu estou longe de ser o crente que o Senhor quer que eu seja. Me ajuda a chegar pelo menos perto. E às vezes, querido, nós pensamos, dá um choque tão grande quando a gente descobre que a gente não é aquilo que pensava. Pensa nisso, querido, pensa se isso não te ajuda, talvez, a notar o porquê da insatisfação. Tem que plantar para colher, não sai para trabalho nenhum, fica quieto, você tem que plantar para colher. E o diabo põe insatisfação na gente e joga tudo fora. Sai do emprego, vai para o outro, aí o diabo mete a insatisfação, você sai desse, vai para o outro, daqui um dia você está na idade de aposentar e não vai nem aposentar. Não plantou, não colhe. Não plantou, não colhe. Baixa a tua cabeça, querido. Eu não vim te entristecer nesse primeiro domingo de volta, mas eu creio que Deus falou ao teu coração. Eu sei que a palavra falou ao teu coração. Eu quero orar com a tua vida, eu quero orar por você. Quero orar por você. De todos os males que temos que vencer, o maior talvez seja esse da nossa cabeça, esse do nosso eu, que nos faz pensar que somos, que fazemos, quando não somos, não fazemos, gera insatisfação, a gente vive mal e a gente machuca as pessoas que convivem conosco. Quero orar com você, se você quiser, estiver aqui nessa noite, dê um passo à frente e nós vamos orar com a tua vida, para pedir a Deus que te ajude, em nome do Senhor Jesus. Se você está aqui, tem provado, tem visto a insatisfação no teu coração, não importa qual seja o motivo, venha e nós vamos orar em nome de Jesus. Não tenha vergonha, venha. Se tem mais alguém que queira vir, pode vir em nome de Jesus. Talvez você deve ter pensado assim: pastor arrebentou, pastor falou para mim, mas eu vou dizer para você, bobinho e bobinha, o Senhor falou primeiro comigo, porque muitas vezes eu também ando inquieto e insatisfeito comigo, com o meu trabalho, com a minha vida, e eu vou para os pés do meu Senhor e busco Ele. Deus, onde está a resposta, a solução? O Senhor foi, me leva na Bíblia. Então, antes de pregar para ti, a Bíblia falou comigo. É sério. Nós não vamos encontrar, irmãos, em ninguém, em nenhuma pessoa, o motivo
dessa nossa insatisfação. O Espírito Santo de Deus falou comigo, dirigindo o carro pela Avenida Gerasa. Presta atenção como é que Deus, eu amo como Deus fala. Deus usa o vídeo, Deus usa passarinho, Deus usa pregador, pregadora, Deus usa animal. E Deus usou uma árvore lá na Avenida Gerasa. Estava indo no sentido Gerasa, subindo, né, o rio ali, na Avenida Gerasa. E o Espírito Santo de Deus falou comigo: olha essa árvore. E eu dirigindo devagarinho, olhei. Ele falou: ó, essa árvore nunca vai sair do lugar dela. No dia que ela sair, ela vai morrer. E olha como essa árvore está. Quando eu olhei, eu vi aquela árvore exuberante, grande, balançando as folhas com o vento, pássaros em cima dela. E o Espírito Santo de Deus falando comigo: olha a satisfação desta árvore, e ela nunca vai sair do lugar. E você agitado, Edgar, e doido, insatisfeito e tal, aquela agitação. O Espírito Santo de Deus fala coisa louca com a gente, irmãos. O Espírito Santo de Deus fala coisa louca. Eu vi aquela árvore exuberante e me deu uma depressãozinha rápida. Eu falei: meu Deus, mas ficar firme no mesmo lugar a vida inteira. E o Espírito Santo de Deus falou assim: porque foi esse o propósito que eu tenho para ela, fincada, quieta no lugar dela. Ela vai me servir e vai ser útil até o dia que ela vai morrer. Aquilo, o Espírito Santo de Deus me inundou de paz e tranquilidade e me fez ver, queridos, que a nossa agitação, nossa satisfação, nossa busca, ela encontra um sentido quando a gente entende que Deus quer que nós plantemos e que nós nos aquietemos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Vamos orar, Deus, em nome de Jesus. Abra o teu coração para o Senhor nessa hora. Se tiver alguém que quer aceitar Jesus, também vem à frente, nós vamos orar, tá? Se tiver alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vem à frente, nós vamos orar. Se tiver alguém que quer reconciliar-se com o Senhor, tá? Se tem alguém que já serviu ao Senhor um dia e desviou-se e quer reconciliar-se, eu também te convido, vem à frente e nós vamos orar com você nessa hora. Pai querido, muito obrigado, Deus, te agradeço, Senhor. Muito obrigado por ter ministrado essa palavra ao meu coração, ter falado profundamente na minha alma e ter me feito ver, Senhor, essas verdades que eu compartilhei e compartilho com nossos irmãos. Obrigado, Deus. Pecados e escândalos, Senhor, nos afastam de Ti. Obrigado, Senhor, porque a falta de perdão machuca, nos fere, nos derruba, Senhor, nos faz doentes. Obrigado, Deus, eu te louvo e te agradeço, que a tua palavra ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. A falta de fé, Senhor, nos distancia dos milagres que o Senhor pode operar. Muito obrigado, Deus, porque a falta de amor, ela não tem nenhum princípio no Senhor, porque a tua palavra diz que Deus é amor. Te agradeço, Deus, muito obrigado. Coloco cada vida, meu Pai, que aqui está à frente, meu Deus, numa posição de reconhecimento, que tem andado insatisfeito, Senhor, no trabalho, na escola, no curso, na vizinhança, com os pais, com os filhos, com o esposo, com a esposa, insatisfação consigo mesmo, Senhor. Ó Pai querido, peço que o Senhor derrama a tua graça, derrama o teu poder sobre cada um desses nossos irmãos. Estenda as tuas mãos, Senhor, para curar este coração, Senhor, para este milagre, ó Deus, para a glória e honra do nome do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor chamou uns para aparecer, ó Deus, para a nação. O Senhor chamou uns para aparecer para o mundo todo. O Senhor chamou alguns, ó Deus, para serem vistos, mas o Senhor chamou outros que jamais serão vistos pelos homens, Senhor. O Senhor chamou alguns que serão árvores plantadas junto a ribeiros, darão seus frutos na estação própria, terão suas folhas sempre verdejantes, servirão para os propósitos mais profundos do Senhor, mas não serão reconhecidos pelos homens. Deus querido, tanto aquele que pega na arma e sai na frente da batalha, quanto aquele que fica, ó Deus, guardando as crianças, os idosos, os despojos, são dignos da mesma honra, porque o Senhor assim o quis, e eu te louvo e te agradeço. Guarda cada vida, Senhor. Repreendemos a fúria maligna da insatisfação, a fúria maligna da decepção, da falta de perdão, da falta de fé, da falta de amor.
Deus querido, da frieza de alma. Repreendemos todo espírito maligno que tem se alojado nessas mentes e feito com que essas mentes insistam em caminhar, ó Deus, por um caminho que tem as feito secar, tem feito caminhar por terras secas. Repreendemos esse demônio e declaramos a vitória do Senhor em cada vida. Ajuda, Senhor, ajuda para a glória do Teu nome. Ajuda cada um de nós a endireitar nossas vidas, Senhor, para vivermos o melhor do Senhor para nós. O Senhor tem grandes bênçãos para nós. O Senhor tem pensamentos grandes, pensamentos de paz, e eu quero Te agradecer por isso e ministrar sobre cada vida. Pai querido, muito obrigado. Creio no milagre, creio no poder do Senhor e peço a Ti que derrama a Tua graça, derrama o Teu poder e ajuda o Teu povo, Senhor, a caminhar em vitória. Peço esse milagre, saiamos daqui renovados, restaurados, ó Deus, novas criaturas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado, eu Te louvo, Senhor, Te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus. Oh Deus, obrigado, Senhor. Pai querido, muito obrigado. Oh Deus, como é bom amar a casa do Senhor, amar a igreja. Deus, desperta essa igreja para vir para a igreja em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer lugar. Obrigado, Deus, obrigado, muito obrigado mesmo por nos restaurar, nos animar, nos dar graça para levar uma semana à frente e vencê-la para a glória e honra do nome do Senhor. Eu declaro a vitória na vida de cada um dos Teus filhos, declaro a bênção do Senhor. Peço que o Senhor nos leve em paz, guardados pela Tua mão poderosa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para sempre. Muito obrigado, eu Te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, te dê uma ótima semana, em nome de Jesus.